Fala, aquarista, aqui é o Daniel. No vídeo de hoje a gente vai descomplicar um tema que muita gente acha complicado, montar um aquário plantado do zero. Mas pode ficar tranquilo que eu vou te mostrar tudo, passo a passo, simples, direto, sem enrolação. Mesmo que você esteja começando agora, você vai conseguir montar um aquário bonito, funcional, sem mistério. Já de início você vai precisar de substrato. E olha, eu não recomendo começar com substrato fértil ainda, tá? E eu já te explico o porquê. Mas qualquer substrato inerte nesse momento já é mais do que suficiente, principalmente porque a gente vai trabalhar com plantas low-tech. E aí você deve estar se perguntando agora, poxa vida, mas o que significa low-tech? Na tradução direta, low-tech seria algo como de tecnologia simples. Ou seja, você não vai precisar de injeção de CO2 no seu aquário, não vai precisar de um substrato fértil e principalmente não vai precisar de uma luminária da NASA para iluminar todo o seu aquário. Você consegue usar componentes mais simples e suas plantas já vão ficar bastante felizes só com isso. Aqui eu tô usando um substrato velho, que já não tem mais nutrientes, mas que ainda é super útil. Primeiro, por uma questão estética, ele já tem aquela carinha de terra escura. Segundo, porque ele já está ciclado. Isso ajuda muito a estabilizar o sistema logo de cara. Inclusive, se você está meio perdido nessa parte de ciclagem, eu tenho um vídeo só sobre o ciclo do nitrogênio. Assiste lá depois que terminar isso aqui, tá? Eu garanto que vai fazer a diferença. Aqui a gente tem uma pequena seleção das plantas que a gente vai usar nesse vídeo hoje. Elas são Vallisneria americana, Anubias barteri, Egeria densa, também conhecida como Elódia, e Cabomba caroliniana. Em seguida a gente tem o hardscape, que é basicamente a parte rígida do seu aquário. São os troncos, pedras, galhos e até aquelas decorações mais temáticas, tipo a casinha do Bob Esponja, bem feiosa. Aqui no meu aquário eu optei só por troncos, porque seria um visual mais natural, né? Meio floresta, tipo um matagal perdido mesmo. Depois vem um dos itens mais importantes que muita gente subestima, a luminária LED. Mas você não precisa de nada mirabolante não, tá? Aqui eu tô usando uma luminária simples, dessas comuns de aquário mesmo. Mas o que mais importa é que ela seja adequada para o tamanho do seu aquário e para as plantas que você escolheu. A luz é fundamental para as plantas realizarem a fotossíntese, que é o que permite que elas cresçam, consumam nutrientes no aquário e ajudem na limpeza da sua água também. Isso mesmo, plantas ajudam a equilibrar o seu aquário. Elas competem com as algas por nutrientes e também oferecem abrigo para a vida que você tiver. Então, se a iluminação for fraca demais, as suas plantas vão derreter. E se for forte demais e você não tiver CO2, vai ter uma explosão de algas. Agora chegamos a dois dos elementos mais importantes para a saúde do seu aquário: o filtro e o uso do anticloro também. O filtro é essencial para manter a água limpa e biologicamente equilibrada, né? Ele remove os resíduos e ajuda também na colonização das bactérias benéficas. Já o anticloro é indispensável para neutralizar o cloro e a cloramina presentes na água da torneira, ambos tóxicos para os peixes e para as bactérias benéficas também. Sem esses dois fica praticamente impossível manter um ambiente saudável e estável a longo prazo. Mas agora bora pra prática então. Começa transferindo o substrato para o aquário, pode ser um potinho, uma pazinha, com a mão mesmo, o que funcionar para você. É só importante depois de colocar o substrato, dar uns tapinhas nele, umas batidinhas, para ele entender que tá fazendo um bom trabalho, né? Motivação é tudo. Eu gosto de concentrar mais substrato no fundo e deixar a frente mais rasa, porque isso dá uma sensação de profundidade, né? O famoso layout em declive, que ajuda muito na composição visual quando você vai olhar para o aquário bem ali de frente. E aí, finalmente, entra o hardscape. Eu começo posicionando os troncos que eu já testei antes. Como eu já mencionei, a ideia aqui foi criar um ambiente mais rústico, né? Com uma cara de cenário perdido na natureza. E é isso que eu sempre recomendo. Pensa num tema, pensa numa história e tenta montar algo que conte essa história visualmente para você. Mas antes de sair colocando o tronco no aquário também, socando o tronco um atrás do outro, vale a pena fazer uma simulação das posições. Sério, pega o aquário mesmo, vai testando, virando as peças, tentando formas diferentes, posições diferentes. Aqui eu fui numa vibe de portal perdido numa floresta antiga, como se a natureza tivesse tomado conta, e eu gostei bastante do resultado final. Esse planejamento fez toda a diferença. E agora vem a parte mais divertida pra mim, que é plantar. A ordem aqui faz diferença, tá? As Vallisnerias eu coloco lá no fundo, porque elas crescem bem altas e vão formar aquele cortinão no fundo do aquário. Em seguida vem as Cabombas logo na frente delas, um pouquinho mais pra frente. São bem cheias e ajudam a dar aquela impressão de volume. Mais para o meio do aquário, eu uso algumas Elódias que preenchem bem a parte central do layout. Nos troncos eu coloco as Anubias,
Então, aqui uma informação importante também, inclusive. As anúbias são plantas que extraem os nutrientes delas diretamente da coluna d'água, não do substrato. Faz até mal plantar o rizoma dela, o tronquinho, né, delas embaixo do substrato. Então pode prender elas em pedras ou troncos que elas ficam super felizes. Esse é o ideal para elas. Mais para frente do aquário, eu escolhi a Sagitária subulata, que cresce mais baixinha, dá aquele visual de graminha, de mato, rente ao chão. Essas são todas plantas low-tech, tá? Ou seja, elas não exigem CO2 injetado, elas crescem bem em condições simples e também são ideais ali para quem está começando ou quer um aquário de baixa manutenção. Ah, uma dica importante, inclusive, depois de plantar, é importante também dar uma borrifada nas plantas antes de você encher o aquário, para evitar que elas fiquem muito tempo secando. Agora é a hora de encher o seu aquário. Você vai perceber que eu ainda não instalei o filtro, mas calma que ele entra logo em seguida. Para essa montagem eu escolhi usar um filtro de espuma que já estava ciclado em um outro aquário meu, o que já ajuda bastante a acelerar o processo de estabilização, junto com o substrato que também era ciclado. Mas fica à vontade para usar o tipo de filtro que você preferir, tá? Só não esquece de conferir se ele é adequado para o tamanho do seu aquário e se ele dá conta do volume de água que você vai trabalhar. Um bom filtro faz toda a diferença na saúde do ecossistema. Aqui é importante você não esquecer de usar um anticloro para tratar a água. Aqui no vídeo você está vendo o aquário enchendo em time-lapse, mas na prática é importante fazer isso com calma, tá? Usa um fluxo de água bem suave para não desenterrar as plantas que você acabou de posicionar no substrato. Uma dica também que funciona é colocar um potinho ou até uma sacola plástica no fundo do aquário e assim a água bate ali primeiro e se espalha sem bagunçar nada. É simples, mas super eficaz. Aqui eu optei por usar também a Philanthus fruitans, que é uma plantinha flutuante que ajuda muito na extração do nitrato do seu aquário. Da mesma forma, escolhi também a Salvinia dobrada junto, também uma plantinha flutuante, também excelente para extrair o nitrato. Agora você já sabe como montar o seu aquário plantado sem mistério. Não esquece de curtir o vídeo e se inscrever no canal. Isso garante que você vai ter mais conteúdo de qualidade ao longo do tempo. E comenta aqui embaixo também pra mim. Você conseguiu montar o seu aquário? Teve alguma dificuldade? Deixei passar alguma coisa? Garanto que eu vou ler seu comentário e responder ele. Gratidão, aquarista, e até mais!